chegar, dou todo ser belo jardim pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Eu voltei pra te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Sim, eu vou andar dessa manhã sem te você chegar. Dou todo ser belo jardim pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Eu voltei pra te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Gente, ela é tímida. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui, boa noite aos que estão nos assistindo. Quem não nos conhece, quase ninguém, né? Aqui, nós somos do Grupo Dom e estamos aqui fazendo a harmonia do ambiente para a nossa palestrante Amanda Lopes daqui a pouco nos brindar com suas palavras sábias.
que extermina a escuridão, a paz é a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu ponto final. A paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo imortal, um pensamento sideral. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa.
persiga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Parabéns para vocês, que coisa linda. Legal quando todo mundo canta assim, bonito. Hein? A Camila está mandando tocar, que todo mundo canta, então e aí?
chamas, o amor que seduz, o amor que ama, o amor que é luz. O que você fará do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? O que você fará do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? O amar atento é energia do bem. Pra tocar alguém tem que ter cuidado, pois o mar do tempo é seu vai e vem. Traz de volta ao presente o passado. O amar atento é energia do bem. Pra tocar alguém tem que ter cuidado, pois o mar do tempo em seu vai e vem. Traz de volta ao presente o passado. O forças que inspiram, que pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser. Forças que guiam os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer, forças que inspiram, que pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser. Forças que guiam os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer. E o que você fará do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? E o que você fará
Arte e vida, arte na vida, arte que cria sentimentos de amor, arte que vibra em total harmonia, a canção, a poesia, alegria, esplendor. No palco da vida, plateia presente, ouve, vê e sente a emoção do artista. Transformando fantasia, angústia e aflição em sorriso nos lábios e paz no coração. Que desperta no céu como roseira florir, a semente do bem para a vida Poeta, músico, palhaço, ator. Se danço, enceno, declamo ou canto, não importa. Não importa o que eu faço, não importa o que eu sou. O que importa na vida e na arte é o amor que eu te dou, porque arte e vida, arte da vida, arte que cria sentimentos de amor, arte que vibra em total harmonia, a canção, a poesia, alegria, esplendor. Arte e vida, música nova do Dom, tá, gente? Tem muito mais vindo por aí. Se quiser.
O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. O primeiro passo. Boa noite a todos. Boa noite também quem nos acompanha pelo Facebook. Muito feliz em tê-los você aqui de novo, neste domingo. Agradecemos também ao Grupo Dom, que serviu como uma leitura preparatória. E eu vou chamar a tia Márcia para fazer a prece inicial. Enquanto ela não chega, pergunta rápida. Quem não gosta de fazer prece? Bom que eu sei quem eu vou pegar aqui para fazer no domingo que vem. Então, todo mundo candidatos para semana que vem. Pronto aí, pô? Tudo pronto? A música é sempre bom, né? Uma delícia, música. Fala diretamente aos nossos corações. Então, já envolvidos nessa atmosfera de alegria e de paz que esta casa nos proporciona, estamos imensamente gratos aos mentores que se fazem aqui presentes desde bem cedo, cuidando de cada detalhe para nos receber. Por isso, esse sentimento de bem-estar que nos envolve. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela presença. Pedimos que permaneça conosco, que a nossa Amanda possa falar, explanar o tema e que ela tenha serenidade, Senhor, para trazer essa importante informação para todos nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Permaneça conosco agora e para todo sempre.
Que assim seja. Obrigada, tia Márcia. Bom, hoje nós temos a presença da nossa querida Amanda. Ela veio falar para a gente um pouco sobre o tema o perdão como caminho e o caminho do perdão. Amanda, que os bons espíritos te acompanhem. Palavra com você. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade da gente refletir sobre mais um tema muito relevante. E eu acho que a espiritualidade está achando que a gente precisa de aprender a perdoar. Porque parece que hoje de manhã a palestra na sociedade foi sobre o perdão também. E acho que no Irmã Sheila parece que também seria sobre o perdão. Então, nada nessa vida é coincidência. Então, acredito que tem algo maior aí para todos nós aprendermos. E muitas vezes a gente não imagina, não tem noção do que o ato de perdoar ou o ato de não perdoar pode gerar na vida de uma pessoa. E antes da gente começar, eu gostaria de deixar claro que o estudo que a gente vai fazer aqui essa noite, ele é baseado num livro que deu título a essa reflexão, que é O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Esse livro aqui é do Alberto Almeida, acredito que muitos conheçam, mas para aqueles que não conhecem, o Alberto Almeida, ele é espírita, ele é palestrante, escritor de vários livros, dentre eles esse que a gente vai abordar aqui essa noite, e como profissão, ele é médico e atua na área da psicoterapia e da homeopatia. E o interessante dessa obra dele é que ela tem a ótica espírita, né, totalmente voltada para a ótica espírita, porém, ele também traz todo o conhecimento que ele tem da profissão dele e agrega ainda mais nessa obra. Então, ele faz uma abordagem do perdão não apenas de forma religiosa, mas de forma filosófica e científica também. Então, sem mais demoras, vamos começar. E aí, eu separei alguns tópicos do livro, os pontos mais importantes do livro para a gente passar aqui hoje juntos. E foram os pontos que mais me tocaram quando eu li e de onde eu tirei muitos aprendizados valiosos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Então, nós vamos falar sobre o que é perdão e o que não é, sobre a culpa tóxica e o rancor, o que está por trás dos remorsos e rancores, as consequências do não perdão, o amor como base para o perdão, o auto-perdão, o perdão ao outro, perdão e esquecimento e o caminho do perdão. Então vamos começar. Em Mateus, capítulo 6, versículo 12, Jesus, nos ensinando a oração do Pai Nosso, ensina: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Vamos descobrir juntos agora o que é e o que não é perdão. Quando a gente fala de perdão, a gente geralmente não tem o real significado dessa virtude. Muitas vezes a gente acaba deturpando o significado do perdão, seja para mais e muitas vezes também para menos. Muitas vezes a gente acredita que o perdão, ele é algo muito transcendental, algo que só espíritos evoluídos podem fazer, que só anjos são capazes de perdoar. E dessa forma a gente acaba afastando o perdão de quem realmente precisa. Somos nós, né, seres humanos que ainda, espíritos imortais, na condição
que estamos ainda evolutiva de aprendizado. E em algumas outras situações, no lado oposto, nós banalizamos o perdão. Muitas vezes a gente acha que o perdão é algo muito fácil de ser feito, que a gente faz da boca para fora, eu te perdoo. E aí a gente acaba não colocando esforço naquilo ali e acaba achando que simplesmente por ter dito que perdoou alguém, realmente perdoou. E na verdade, o perdão, ele não é nem uma coisa e nem outra. Ele é sim uma virtude, mas ele é uma virtude que requer bastante esforço da nossa parte, e é um esforço que deve ser feito de forma contínua até a sua conclusão final. O perdão, ele é muito mais uma viagem, um caminho, do que um ponto de chegada. Ele é um ato, mas ele também é um hábito. E a etimologia da palavra demonstra o seu verdadeiro sentido. Do latim, perdonare, onde per significa total, completo, e donare é dar, doar. Então, o perdão, ele sugere uma inteira doação daquela pessoa que se dispõe a perdoar. Sugere uma inteira doação de amor em relação a si mesmo e ao outro que precisa do nosso perdão. Então, o amor, ele é o substrato, ele é a matéria-prima do perdão. E para que um rancor ou um remorso seja eliminado, é preciso uma dose maior de amor para que a gente consiga fazer isso. Então, se a gente for usar de uma metáfora em que existe uma escala de 0 a 10, se o nosso amor estiver num nível 5, todo sofrimento, todo rancor, todo remorso que estiver abaixo desse nível 5, a gente tende a ter uma facilidade de perdoar, de conseguir resolver, porque o nosso nível de amor está maior do que aquilo. Agora, quando o nosso sofrimento, a nossa mágoa, ele está em nível 7 e o nosso amor está em nível 5, aí a gente precisa de um tempo para a gente poder conseguir, através do nosso esforço, alcançar esse patamar de nível 7 ou mais, para que a gente consiga realizar o perdão. E essa caminhada para o perdão, ela pode durar 1 minuto, 1 dia, semanas, às vezes anos, às vezes décadas, às vezes uma vida, às vezes a gente precisa até de mais de uma vida. E esse tempo, ele segue 3 variáveis: a gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. A gravidade da falta, se a gente colocar no sentido material, fica fácil da gente poder enxergar, porque existem gradações diferentes. É muito mais fácil eu perdoar uma pessoa que quebrou um copo de vidro meu, do que uma pessoa que quebrou a minha televisão, ou do que uma pessoa que destruiu o meu carro, ou uma pessoa que destruiu a minha casa. É uma gradação diferente, um nível de amor diferente que a gente vai precisar para cada uma dessas coisas. E no âmbito existencial acontece de forma muito similar. A diferença é que no âmbito existencial, a dor ela é muito relativa. Então, às vezes, uma coisa que me dói não dói em você. Então, existe essa diferença de pessoa para pessoa, o modo como a pessoa vai sentir aquele sofrimento. A capacidade de amar e a disponibilidade da pessoa em querer aumentar esse amor vai viabilizar o perdão de modo muito mais célere. E a vontade de perdoar. Aqui a gente está falando do verdadeiro desejo de mobilizar uma maior cota de amor para a gente poder superar aquela mágoa e, dessa forma, também superar os nossos próprios limites. Conforme essas 3 variáveis, ou a pessoa fica estagnada na dor, fica naquela bolha daquele sofrimento, ou ela avança, transformando aquele sofrimento em aprendizado e superando aquela mágoa, aquela culpa e se libertando disso. Então, a gente pode concluir que o perdão é caminho de crescimento e de aprendizado do amor, é compromisso com a própria consciência, é assumir a responsabilidade do erro e repará-lo, é caminho para o interior, é estação de chegada e como chegar ao terminal.
E o que não é perdão? Ele não é para os arcanjos, não é atitude de aparência, não é conivência e não é manifestação exterior. A culpa tóxica e o rancor. A culpa e a mágoa são as duas faces que se contrapõem ao perdão. Remorso é a agressividade dirigida a si mesmo e o rancor ao outro. O remédio é o auto-perdão e o hétero-perdão. Quando nós nos detemos no campo da culpa, ela acaba gerando um remorso muito perigoso, que é considerado tóxico para o nosso organismo. A culpa, ela só é desejável quando ela se apresenta em forma de arrependimento, porque o arrependimento nada mais é do que um movimento de cair em si. Então, quando eu caio em mim, opa, eu errei. E aí eu consigo, então, logo em seguida, dar vez para um movimento de reparação. Mas existem também as pessoas que não sentem a culpa em nenhum nível. Ela não faz contato nenhum com a culpa. E aí, muitas vezes, a pessoa, muito ainda voltada para si mesma, muito individualista, ela nem consegue perceber a proporção do erro dela, né? Ela não faz esse contato, então, para ela, tudo bem, ela não se importa com aquele equívoco dela e ela segue a vida dela tranquilamente. Essas pessoas são as chamadas sociopatas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26, Jesus nos ensina uma valiosa lição. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo, que de modo nenhum sairás dali, até que restituas o último quadrante. Vejam que aqui o primeiro movimento que Jesus nos ensina é o de reconciliação com nós mesmos. Aqui é a parte que nos cabe nesse movimento de perdão. É a gente mergulhar dentro de nós mesmos e reconhecermos aquele nosso equívoco e nos perdoarmos por isso. Essa caminhada, ela é intransferível e ela é individual. E só você pode fazer ela. É um caminho de alto amor para que a gente possa se curar, muitas vezes, de remorsos que a gente carrega dentro de nós. E percebam que a citação evangélica fala em reconciliação e não em conciliação. Então, isso significa que Jesus reconhecia a falhabilidade humana, sabe que no estágio evolutivo que nos encontramos, nós erramos muito até acertar. E por isso ele fala em reconciliação, né? Dando a entender que nós erramos mais de uma vez e precisamos nos reconciliar com nós mesmos quantas vezes for preciso até o nosso definitivo aprendizado. E está aí o porquê também dele falar sobre o perdão ilimitado. Assim como nós precisamos perdoar as pessoas de forma ilimitada, muitas vezes quem vai precisar de um perdão ilimitado é a gente também. E aí, um segundo movimento que Jesus nos ensina é o movimento de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Que, no caso, são as pessoas que a gente sente algum rancor ou que a gente lesionou e a gente sente algum remorso. Nesse caso, nós precisamos de fazer um movimento de buscar a outra pessoa para que a gente juntos construa essa jornada do perdão e juntos concluímos essa jornada. Mas, muitas vezes, isso não vai ser possível. Muitas vezes, aquela pessoa que a gente lesionou, o nível de amor dela ainda está inferior ao nível de rancor que ela sente de nós. Muitas vezes, ela não vai aceitar essa jornada do perdão. E aí, cabe a nós entendermos e respeitarmos esse momento que ela vive e apenas nos silenciarmos diante dessa situação. E aí, nós temos que concluir o perdão de forma interna, dentro de nós. Trabalhar aquele sentimento dentro de nós, porque aí a gente não vai precisar de lidar com isso dentro de nós no futuro, em uma outra existência ou em algum momento futuro. Mas o que está por trás dos remorsos e dos rancores?
no livro dos Espíritos, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles são os dois gigantes por trás de todo o remorso e de todo o rancor que nós sentimos. E quando nós nos fixamos nesse sentimento, ele acaba nos impedindo de avançar. O orgulho, muitas vezes, reflete uma pessoa insegura, reflete uma baixa autoestima, uma desvalorização, uma pessoa frágil. Já o egoísmo traduz muitas vezes uma carência que a alma se encontra, um vazio existencial que aquela pessoa acaba preenchendo com coisas externas a ela. E aí, muitas vezes, ela se utiliza de coisas e de pessoas para isso. O combate ao orgulho e ao egoísmo, segundo os Espíritos, é a caridade e a humildade, que nos foi ensinada através do mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O pecado, no idioma grego clássico, traduzido, significa errar o alvo. Portanto, pecar nada mais é do que realizar uma tentativa de acerto e acabar se equivocando no meio do caminho. Só que esse equívoco, ele pode se transformar num aprendizado. E como nós sabemos, da perspectiva espírita, o espírito imortal, ele faz a sua caminhada evolutiva através de várias e várias vidas. E em cada uma dessas vidas, ele vai se utilizar do ego, que é o estruturador da sua personalidade, que é através dele que ele vai poder ter as experiências, vai poder ter contato com o mundo físico. E aí, os grandes conflitos existenciais, eles surgem exatamente dessa luta constante que existe dentro de nós, do nosso ego, da personalidade que nós estamos vestindo, né, para poder vivenciar aqui as relações, o contato com o mundo físico, e do espírito imortal, desse ser divino que habita dentro de nós. Então, quando o ego se fecha ao nosso Cristo interno, acontece uma fragmentação do ser. E aí ele acaba tendo um descompasso evolutivo e acaba pecando, ou seja, errando o alvo. Quando o ego se sobressai, ele acaba se tornando senhor das nossas vidas. E aí surge o egocentramento, que acaba se manifestando como consequência o egoísmo e o orgulho. Agora, quando o ego ele dá lugar para o nosso eu superior, para o nosso Cristo interno, esse espírito imortal que habita dentro de nós, a vida do indivíduo passa a fluir com muito mais tranquilidade, sem maiores sofrimentos. Porque aqui, o nosso Deus interno é que está conduzindo o ego, fazendo prevalecer o amor a si mesmo, o amor ao outro, a caridade, o altruísmo, entre outras coisas. Então, quando o ego é que é o senhor das nossas vidas, a gente acaba vendo no dia a dia isso acontecer. Acabam surgindo mágoas, muitas vezes desnecessárias. Como, por exemplo, quando alguém nega algum capricho nosso, ou quando alguém não nos convida para um evento que a gente queria muito ir, quando alguém trai a nossa confiança, quando alguém não corresponde a um sentimento nosso, a gente acaba reagindo pelo ego e acaba se sentindo lesado. O mesmo processo vale para a culpa tóxica, porque ela também vem do ego, que muitas vezes é incapaz de aceitar e de acolher os próprios erros, porque muitas vezes a decepção consigo mesmo é muito grande. E aí nós vemos pessoas de várias idades tendo dificuldades de enfrentar os resultados negativos das suas próprias atitudes. E muitas vezes isso gera comportamentos abusivos, muitas vezes violentos, de ciúmes, de ódio e de vingança. Quando a pessoa vive a partir do seu Cristo interno, não há espaço para culpabilidade nem ressentimento, porque aí a pessoa está em dia com o seu trato moral, com o orgulho e com o egoísmo. Então, esses rancores e esses remorsos, eles só surgem a partir do ego, quando o ego se encontra desconectado do nosso Cristo interno. As consequências do não perdão. Escreve Allan Kardec:
sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Sob o ponto de vista moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade. Este, perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material como quem se acha em contato molecular. Então, a física moderna, ela vai cada vez mais se aproximando do que a doutrina espírita já traz nos seus estudos sobre espíritos e fluidos. A matéria nada mais é do que uma manifestação da energia condensada. E para além do campo estudado pela física moderna, o espiritismo revela a atmosfera fluídica dos fluidos que são irradiados do nosso corpo espiritual, que acaba afetando o nosso corpo material e o seu ambiente existencial. Esses fluidos traduzem de modo fiel tudo aquilo que está dentro de nós, sejam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O perdão, então, ele fala da nossa dinâmica interna, onde há uma íntima ligação entre o nosso cérebro e o nosso coração, o nosso pensamento e molécula, o nosso sentimento e célula, e o perdão e a saúde. E considerando essa teia energética que todos nós estamos mergulhados e conectados, independente da distância física, né, que estejamos uns dos outros, quando nós odiamos alguém, se aquela pessoa ela estiver na mesma vibração que a gente, ela acaba sentindo o nosso ódio e acaba se ressentindo. Se essa energia deletéria que a gente exala, ela é capaz de afetar outra pessoa que muitas vezes está distante da gente, quem dirá o que essa mesma energia pode fazer com nós mesmos, que somos quem estamos sentindo isso, que somos os seres mais próximos de nós mesmos. Então, obedecendo a esse mesmo princípio, quando nós perdoamos, nós somos capazes de alcançar todas as pessoas que se permitem sentir esse amor-perdão. E o nosso próprio corpo também é beneficiado dessa energia amorosa que o ato de perdoar exala. Então, nós podemos concluir que o perdão é um ato energético, que aciona fluidos vibrantes, capazes de criar campos vibratórios que se estendem às regiões mais distantes. Mas agora, de forma mais específica, vamos falar um pouco sobre as consequências do ato de não perdoar alguém. Primeiro, o Alberto Almeida traz para a gente as consequências psicossocioemocionais do não perdão. O não perdão ele pode alcançar níveis profundos do campo emocional do ser. Isso acaba gerando para a pessoa uma certa dificuldade de se relacionar. Ela percebe que as pessoas não conseguem entender ela. E muitas vezes, por conta dessa dificuldade, ela acaba se fechando nela mesma, trazendo silêncios ruidosos, ou comportamentos com agressividade exagerada, ou complexos de superioridade ou de inferioridade, entre outras situações, o que revela que existe dentro daquela pessoa algum conteúdo que não foi elaborado, que não foi tratado, que ela simplesmente jogou debaixo do tapete emocional dela e deixou lá. Então, nós vemos várias pessoas passando por situações parecidas com essa, seja de qual idade for. E esse ressentimento pode muitas vezes assumir proporções ainda mais graves, gerando transtornos psiquiátricos, afetando seriamente o pensamento, a memória, a concentração, a afetividade
ou outras coisas pior, desencadeando doenças para essa existência ou para existências futuras. Nas consequências psicoespirituais, o Alberto Almeida nos traz também que nós sabemos que tudo no universo é sintonia. Então, quando nós armazenamos culpas, remorsos ou rancores de alguém dentro de nós, nós acabamos exalando esse mesmo tipo de energia. E acabamos inevitavelmente atraindo para perto de nós espíritos que estão sintonizados com essa mesma vibração. Então, se a gente quiser saber que tipo de espírito a gente está convivendo, é só a gente olhar para dentro de nós e ver as coisas que nós estamos pensando e as coisas que nós estamos sentindo. E aí, isso acaba muitas vezes gerando para a pessoa, porque como ela acaba tendo aqueles amiguinhos espirituais que estão também infelizes, acaba gerando dentro da pessoa uma grande depressão, muitas vezes até pensamentos suicidas e coisas piores. E aí, por isso mesmo, que é muito importante o trato da autoevangelização, para a gente poder se curar dessas mágoas através do perdão. E, por fim, ele traz para a gente sobre as consequências biológicas. Toda atitude psicológica que se fixa muito tempo dentro de nós, né, na culpa ou na mágoa, acaba acarretando vários desequilíbrios energéticos que caminham de forma inevitável para o corpo. Essas disfunções do espírito atuam no perispírito, que acaba afetando o fluido vital, que acaba afetando o nosso corpo. É uma cadeia. E isso muitas vezes começa de forma muito sutil. A pessoa às vezes sente apenas um desconforto. Depois, isso acaba ocasionando uma disfunção orgânica e, em seguida, uma alteração lesional mais definitiva. As doenças muitas vezes se apresentam, então, com uma feição infecciosa, como vírus, bactéria, fungos, ou processos degenerativos, distúrbios autoimunes, tudo drenado do corpo espiritual para o nosso organismo biológico. Assim, aquelas pessoas que se utilizam do amor, perdão, dispensam essas repercussões biológicas, porque elas conseguem eliminar esses ódios, essas mágoas de dentro de si, né, através desse amor que cobre uma multidão de pecados, antes das consequências atingirem o corpo físico. O amor como base para o perdão. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Aqui, o Alberto Almeida, no livro dele, ele menciona os ensinamentos que Jesus trouxe para nós através do Sermão da Montanha e que podem nos dar um passo a passo para nos auxiliar nessa nossa jornada do perdão. Então, eu vou ler aqui os trechos das bem-aventuranças para a gente poder refletir sobre elas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o Alberto Almeida fala que aqui, nesse primeiro verso, Jesus nos ensina sobre o primeiro passo. E é um passo muito importante que a gente tem que dar, que é a humildade. A humildade ela é extremamente importante para a construção do perdão, porque ela nos permite acessar, mergulhar dentro de nós, quebrar as barreiras do ego e enxergar quem nós somos de forma mais verdadeira. Ela acaba nos livrando das armadilhas do nosso ego, que muitas vezes nos deixam cegos diante dos nossos erros. E quando a gente se coloca numa posição de humildade, a gente se coloca numa posição de aprendiz da vida. E a gente acaba enxergando a outra pessoa que errou com a gente, por exemplo, também nessa mesma posição, de aluno da vida. Em seguida, ele fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O segundo passo seriam as lágrimas. A dor, ela tem a chance de se manifestar de uma forma muito mais saudável nas nossas vidas.
Quando essa dor ela é aprisionada, a gente não fala sobre ela, a gente deixa ela guardada dentro de nós, a gente não trata aquilo, ela acaba se transformando em sofrimento silencioso. Agora, quando nós extravasamos, quando a gente procura o auxílio necessário, muitas vezes essa dor ela acaba deixando de ser sinônimo de sofrimento. E aí nós podemos deixar que as lágrimas, então, purifiquem o nosso espírito, e se libertando dessa culpa tóxica, dessas mágoas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O terceiro passo que Jesus nos ensina é a mansidão. E é muito comum, quando alguém erra conosco, que a gente haja com raiva, com algum impulso, alguma atitude impensada. Quando a gente procede dessa forma, muitas vezes a gente acaba perdendo a razão. Às vezes a gente acaba até exagerando além da conta. E às vezes a gente até passa a ser o verdadeiro algoz daquela situação. Então, quando nós nos posicionamos com mais serenidade, respiramos fundo, tentamos ter serenidade para lidar com aquela situação, a gente acaba evitando esse impulso inadequado, né, de modo que agrave ainda mais a nossa situação. Mas que fique claro que mansidão não significa passividade. A mansidão por si só, ela não é capaz de solucionar nada, mas ela simplesmente impede que aquele problema se alastre. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. O quarto passo é a justiça. Quando alguém nos violenta, quando alguém nos lesiona, nós sentimos uma necessidade de restaurar a nossa harmonia interior. E do mesmo modo, a nossa consciência exige a reparação justa quando nós lesionamos alguém. Isso é o fluxo da justiça cósmica que habita a nossa alma. Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona, na questão 61, onde está a lei de Deus? E os espíritos dizem que na consciência. Isso significa que existe uma fome de justiça para a gente reparar os nossos erros que habita dentro de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O quinto e último passo aqui é a misericórdia. E a misericórdia, ela é a mãe do perdão. Porque a misericórdia, ela é a arte da gente sentir a vida através do coração. Então aqui, o perdão, ele atinge o seu ápice. Porque aqui nós estamos trabalhando com o perdão através da misericórdia e do amor. Surgindo um movimento interno de autocura e restituindo para nós a alegria de viver e uma liberdade, uma paz interior. Todas essas etapas, elas precisam estar integradas. Elas não devem ser feitas de forma separada, mas sim conectadas de modo a viabilizar a conclusão do perdão. O auto-perdão também é muito importante e muito difícil de ser feito. E o Alberto Almeida traz para a gente alguns passos que podem nos auxiliar nessa nossa caminhada dentro de nós mesmos. O primeiro passo seria nos alinharmos com o nosso Cristo interno. E aqui, então, trata-se de nós nos conectarmos com a nossa natureza verdadeira, aquela que vai muito além do ego. Porque o ego, dependendo do tamanho do nosso equívoco, ele nem cogita o auto-perdão. Mas quando nós estabelecemos essa imersão dentro de nós, através desse movimento sistemático e crescente, sem a gente desistir, a gente acaba alcançando esse nosso lado imortal e acaba facilitando essa jornada do auto-perdão. O segundo passo seria reconhecer o próprio erro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João 8, versículo 32. Quando a gente é capaz de reconhecer o nosso próprio erro, e lembrando, né, do passo anterior, a gente reconhece o nosso próprio erro dentro de nós, através do nosso Cristo interno, e não do nosso ego. E aí, esse movimento de assumir a responsabilidade, de reconhecer o próprio erro, gera a terceira etapa da responsabilização,
né, quando nós somos capazes de assumir as consequências, às vezes negativas, que vão vir daquela nossa atitude impensada, né, de modo inevitável a gente vai ter que lidar com aquilo. O que nos leva ao quarto passo, que seria corrigir o erro. Aqui até menciona, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aqui é o momento que a gente vai reescrever a história, né? Apagar com borracha aquele equívoco e transformar ele numa atitude positiva. E, por fim, nós vamos celebrar a vitória do auto-perdão. Depois dessa caminhada, desse mergulho que nós fizemos dentro de nós mesmos, nós somos capazes, então, de restabelecer tudo que a gente precisava, né, e aprender de modo definitivo para a gente poder se auto-perdoar. O perdão ao outro. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes algo contra alguém, para também que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Para a gente poder realizar esse perdão ao outro, o Alberto Almeida traz para a gente alguns recursos que a gente pode se valer para facilitar essa caminhada que não é nada fácil, mas que é extremamente possível de ser feita e que deve se transformar em um hábito em nossas vidas. Então, ele nos sugere algumas coisas. A primeira coisa que ele nos sugere fazer é nos questionar sobre qual a intenção positiva do outro. Por trás de toda a ação negativa, a gente tem que tentar descobrir a intenção positiva daquela pessoa. Como nós dissemos antes, pecado nada mais significa do que uma tentativa de acerto que acabou dando errado. Então, quando a gente tenta entender o que o outro queria de positivo com aquela ação negativa, às vezes pode facilitar essa caminhada do perdão. E aí, assim como na doutrina espírita, a programação neurolinguística nos sugere um olhar através dos chaveamentos linguísticos. E aí funciona da seguinte forma: a gente vai escalando uma montanha de metas até a gente conseguir alcançar o meta-objetivo. Esse meta-objetivo seria conseguir enxergar a ação positiva daquela pessoa que errou com a gente. Então, nós vamos por partes, fazendo questionamentos ao longo do caminho. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação que seria até relativamente fácil a gente entender a ação positiva da pessoa. Como, por exemplo, quando uma criança furta uma maçã porque estava com fome. A gente pergunta para essa criança: o que você queria de bom furtando essa maçã? E a criança responde: queria matar minha fome. A gente logo conseguiu identificar o que é que de bom aquela criança queria furtando aquela maçã. Mas, na maioria das vezes, os casos que acontecem nas nossas vidas são muito mais complexos do que esse. E aí eu trouxe um exemplo também muito complexo para a gente poder analisar. Como seria o caso de um homem desempregado que parte para fazer um assalto e acaba ferindo uma pessoa que reage ao roubo. Aqui, nós fazemos o primeiro questionamento: o que você quer de bom ferindo o outro? E aí ele pode responder: eu só feri ela porque ela reagiu, mas eu desejava apenas roubá-la. A gente aqui ainda não chegou ao nosso objetivo de reconhecer algo de positivo naquela ação. Então a gente pergunta novamente: o que você queria de bom roubando? E aí a resposta dele: ter dinheiro. Mas a gente ainda não descobriu o nosso meta-objetivo. Então a gente pergunta mais uma vez: o que você quer de bom tendo dinheiro? E aí ele responde: comprar comida para minha família. Eis aqui, então, o objetivo positivo por trás daquela ação impensada, aquela ação criminosa. Aqui, nós não estamos dizendo que concordamos e nem que é uma atitude correta, né? Muito menos que essa pessoa não deva responder pelas suas atitudes. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é a gente tentar separar o erro da pessoa. A segunda reflexão que nós podemos fazer é como eu contribuir para a atitude do outro. Muitas vezes, se a gente parar para pensar,
nós podemos, de alguma forma, ter contribuído com aquela atitude daquela pessoa. Quantas vezes nós não somos irresponsáveis com as pessoas que se encontram ao nosso redor? Quantas vezes a gente não provoca a ira da outra pessoa? A gente não dá combustível para os ciúmes dela? A gente não afasta ela com a nossa indiferença? A gente não ultrapassa os limites da tolerância com a nossa agressividade? Ou impulsionamos a pessoa para alguma atitude impensada e precipitada? Então, muitas vezes, se a gente parar para analisar, de alguma forma a gente contribuiu para aquele resultado acontecer. A terceira reflexão seria de se colocar no lugar do outro. E aqui, Jesus havia nos ensinado sobre fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. Então, aqui ele nos sugere um exercício de empatia, para a gente poder tentar enxergar a posição do outro, tentar se colocar de forma até emocional na posição daquela pessoa para tentar entender o porquê que ela fez aquilo com a gente. A quarta reflexão que a gente pode fazer é a seguinte: e se fosse eu que tivesse cometido a falta? Ou se eu vier a cometer semelhante erro? E por que então que a gente não pode pensar por esse lado? Se a gente parar para analisar aquela atitude, será que de repente eu já não cometi algum erro parecido, pelo menos, com uma outra pessoa? Esse erro que a pessoa cometeu comigo? Ou será que eu não seria capaz de cometer esse erro no futuro? Ou então, ainda mais, se a gente sabe que nós já vivemos outras vidas, será que esse erro já não foi um erro que eu cometi bastante em outras vidas, mas que de repente agora eu já aprendi, não cometo mais? Então, isso facilita também a gente tentar compreender melhor a dificuldade que aquela pessoa tem e ainda precisa de aprender com aquilo. A quinta reflexão que a gente pode fazer é tentar se colocar no lugar de uma testemunha. E aqui, essa testemunha seria uma testemunha amorosa. Alguém que ama aquela pessoa que errou com a gente. Como, por exemplo, a mãe daquela pessoa, ou o pai daquela pessoa. Alguém que enxerga, acima de tudo, apenas o amor que sente por aquela pessoa. A gente pode tentar pensar o que a gente pode aprender através do olhar dessa pessoa, que tanto ama essa pessoa que me machucou. Então, também é uma forma da gente tentar elaborar a construção do perdão. A sexta reflexão que a gente pode fazer é tentar se colocar no lugar de excelência. E aqui eu estou falando da gente se colocar no lugar de Jesus. É uma coisa muito difícil de fazer. Mas, e se Jesus estivesse naquela situação? O que ele nos diria? Ou se alguém tivesse feito aquilo com Jesus, como será que ele agiria? Isso faz também com que a gente se conecte cada vez mais com esse Cristo interno que habita em nós. E aí facilita ainda mais essa jornada do perdão. Que aí seria esse sétimo passo de se conectar com o nosso Cristo interno. Perdão e esquecimento. Disse-lhe Jesus: ninguém que põe sua mão no arado, olha para as coisas de trás, é apto para o reino de Deus. E como será que funciona o esquecimento em face do perdão? Esquecer é uma ocorrência que fala de fatores corpóreos, psicológicos e espirituais. Biologicamente falando, vários fatores podem levar ao esquecimento, como processos infecciosos, tumorais e degenerativos. Psicologicamente falando, muitas vezes a gente esquece para se defender de certos traumas que a gente vivenciou, que a gente experimentou. Espiritualmente, a gente esquece toda vez que a gente reencarna, através do véu do esquecimento para aquela nova existência. Mas apesar de todos esses esquecimentos citados, todas essas experiências que a gente passa, elas ficam gravadas em memórias indestrutíveis no nosso perispírito. Então, em relação ao perdão, o esquecimento ele pode ser interpretado de diversas formas. Quando o episódio é muito traumático, como a gente mencionou, a pessoa acaba se valendo de uma amnésia temporária para poder não ter que lidar com aquela dor.
Naquele momento, isso parece a coisa certa a se fazer. Mas, de forma inconsciente, aquilo que a pessoa não tratou fica atrapalhando a sua vida. Há também o esquecimento que decorre do tempo que transcorreu entre aquela ação que nos lesionou e o momento em que nos encontramos. Muitas vezes acontece alguma coisa, a gente não trata aquilo, a gente não lida com aquilo, passam muitos anos, a gente acha que aquilo não está mais afetando a gente, mas basta algum gatilho, alguma coisa acontecer que traz à tona toda aquela lembrança daquele momento e a gente acaba sentindo um desconforto, muitas vezes até físico, de tanto que a gente não esqueceu e não perdoou aquela situação. Já o esquecimento pelo perdão, ele é diferente. Ele representa a superação pelo perdão de uma dor configurada num ressentimento ou numa culpa. Assim, a pessoa, ela se lembra do fato, mas ela não sente mais sofrimento. Ela não é mais afetada de forma negativa por aquela memória daquele acontecido. Então, os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 15, eles afirmam que o perdão como esquecimento significa ausência de energia, fluido negativo ao se reencontrar ou relembrar algo ou alguém. Você não sente mais a sensação física desagradável, nem um desequilíbrio emocional, nem uma baixa sintonia espiritual. Sente apenas paz de espírito, serenidade na mente, equilíbrio nos sentimentos e harmonia no corpo. E, por fim, o Roberto Almeida compila ao final do livro alguns ensinamentos que nós podemos extrair da codificação que nos auxiliam nessa jornada do perdão. Seria um passo a passo do que a gente deveria passar para poder alcançar o perdão. Então, o primeiro passo seria desejar para contatar, contatar para descobrir. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o primeiro movimento é justamente esse mergulho profundo, que nós já comentamos antes, que nós temos que fazer dentro do nosso ego, superar as barreiras do nosso ego, através de um ato muito corajoso e que tem que se transformar num hábito para a gente poder acessar o nosso verdadeiro eu, para a gente poder entrar em contato com o nosso verdadeiro eu e descobrir as coisas que a gente precisa de lidar, que a gente precisa de tratar. O segundo passo seria conviver para conhecer, conhecer para compreender. Na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aqui existe uma necessidade de uma disposição nossa de entrarmos em contato e de convivermos com a nossa sombra psicológica. Aquele pedaço nosso que a gente precisa de buscar esse tratamento e que a gente precisa de aceitar e de reconhecer. Que aí isso acaba desencadeando no terceiro passo, que seria se conscientizar para aceitar. No capítulo 9 do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então aqui nós nos conscientizamos daquele pedaço nosso que nós precisamos de melhorar, nós aceitamos ele, mas a gente não aceita de forma pacífica. A gente aceita e a gente deseja transformar aquilo, transformar aquela atitude negativa ou aquele sentimento negativo em algo melhor. O que nos leva ao quarto e último passo, que é o transformar para amadurecer, amadurecer para felicitar. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, na resposta, o culpado é aquele que por um desvio
por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, por fim, nós chegamos à fase decisiva, que é a fase da transformação. E aqui nessa fase, nós passamos por 2 movimentos que são necessários. O primeiro movimento é a dissolução de todo remorso e de todo rancor, para dar vez para o segundo movimento, que é a ação positiva do perdão. E aqui, como que nós podemos, quais são os recursos que a gente pode se utilizar para passar por esses 2 movimentos necessários? Nós podemos nos utilizar do desabafo, do diálogo. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda médica, né, de uma ajuda de um profissional para poder fazer isso. O atendimento espiritual também é um excelente auxílio nessa caminhada, nessas etapas. A verdadeira caridade, como prática constante, acaba aumentando o nosso repertório de virtudes e facilita a criação do ambiente para o perdão. A arte, de uma forma geral, como a gente viu aqui o pessoal do Grupo Dom, a música, a pintura, a escrita, tudo isso também são formas que a gente tem de lidar com coisas internas que a gente precisa de trabalhar dentro de nós. A respiração, como manejo de liberação dos fluidos, a oração sincera, a meditação e o trabalho como ocupação útil também são muito importantes. E, por fim, mas de extrema importância, estão as atitudes reparadoras. No Livro dos Espíritos, na questão 1000, Kardec pergunta: já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E os Espíritos respondem que sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o cilício suportado durante anos com o objetivo exclusivamente pessoal. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E os Espíritos respondem: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, quando nós lesionamos alguém, nós devemos nos empenhar fortemente para reparar aquela situação. E, por fim, para a gente poder encerrar, eu gostaria apenas de ler para vocês uma linda mensagem sobre o perdão do nosso querido Chico Xavier. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Desejo uma excelente noite a todos e um excelente início de semana. Obrigada. Os carinhas tudo doendo, um tapa. Amanda, obrigada. Espero que você retorne mais vezes com seus ensinamentos excelentes. Antes de nós encerrarmos, no domingo vai ocorrer o Encontro de Trabalhadores Espíritas, que é o ENTRAI, na Escola Rubens Rangel. Vai começar às 9 da manhã e vai até às 4h30 da tarde. Estão todos convidados. Na quarta-feira também, no dia 1º, no feriado,
Quem tiver interesse, vai ocorrer o ensaio do Teatro Dia das Mães. Então, quem tiver interesse pode chegar aqui na casa, vai ser às 3 horas, né? 3 horas da tarde. Nós agradecemos a presença de todos, também quem nos acompanhou pelo Facebook. E vamos à prece final. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, sentir as energias que pulsam nessa casa de paz, que possamos sempre nos conectar com essas energias desse alto padrão vibratório, para focarmos as nossas falas, os nossos atos, os nossos pensamentos, nesses sentimentos bons que regem neste alto padrão do nosso Mestre Jesus, de Deus, nossa Mãe Maria e dos nossos guias espirituais. Que possamos ir para as nossas casas mais leves, sempre com a nossa mente focada nesse caminho tão belo e florido que é do perdão e do amor. Que o Mestre Jesus nos acompanhe. Assim seja. Vamos ao nosso lanche fraterno e até domingo que vem. Sim. O passe foi coletivo, mas quem sentir a necessidade de receber um passe individual pode estar procurando a gente.